Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Deixa eu dizer uma coisa a você. Eu não sei se você está com vontade de ouvir a palavra, mas eu estou com vontade de pregar. Bom, vamos ser sinceros. A gente que prega, tem dia que a gente fala assim, hoje tem agenda, se hoje tem que pregar. Aí você está cansado, está desanimado, aí você vai assim, está com compromisso, né? Você fala, Senhor, me dá graça. Mas tem dia que tu vai e fala assim, Senhor, ainda bem que hoje eu estou pregando hoje. Se Satanás estiver na minha frente, Senhor, tem até pena dele. Você crê que hoje Jesus vai falar com você? Ele já falou nesse culto, sim ou não? Mas você crê que ele separou uma palavra para o teu coração aqui hoje? Então deixa a sua Bíblia aberta em Mateus 17. Mateus capítulo 17. Enquanto você está procurando aí, eu vou anunciar aqui pela 40ª vez o devocional Eu, Você e Jesus. Quem aqui ainda não adquiriu o devocional Eu, Você e Jesus, devocional para casais? Quem ainda não adquiriu? Está perdendo nada. Olha, é um devocional semanal, é um por semana, você vai realizar em qualquer dia da semana com o seu cônjuge, e no final de cada semana tem um QR Code, e ali você vai ser direcionado para um vídeo, onde você vai realizar um desafio, o homem para a esposa, e na outra semana a esposa vai realizar para o marido. Então, quando chega na vez do homem, no vídeo eu vou estar lá, lançando um desafio para você realizar para sua esposa, e quando for a vez da esposa, a minha esposa Camille vai lançar um desafio para você realizar para o seu marido. Então, além do texto, tem um desafio que vai conectar o seu casamento pelo ano inteiro. A gente não fala assim, meu casamento caiu na rotina, porque a gente deixa de realizar as coisas importantes que a gente realizava, hoje a gente não realiza mais. Abrir a porta do carro para a esposa entrar, abrir a porta do carro para ela sair. Vai ter uma semana que você vai fazer isso. Você vai abrir a porta. E nas outras semanas, Elton? Essa semana você vai fazer, vai te ativar para você fazer isso pelo ano inteiro. Então você vai levar um café da manhã para ela. Também quando você estiver tomando banho, ela vai entrar no banheiro para tomar banho junto, aleluia. Tem desafio de tomar banho também. Então vai ser bênção. Apóstolo, obrigado pelo carinho mais uma vez. Está acabando, amanhã eu vou embora. Que mata é a falsidade. Você achou aí Mateus 17, a partir do verso 24? Vamos ler, diz assim, Mateus 17, 24. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que cobravam as dracmas, e disseram, o vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele, sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo, que te parece, Simão? De quem cobre os reis da terra tributos e impostos? Dos seus filhos ou dos outros? Disse-lhe Pedro, dos outros. Então disse Jesus, logo os filhos estão isentos. Mas para que não escandalizemos, vai ao mar, lance em anzol, tire o primeiro peixe que subir. Abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dê por mim e por ti. Ou toma-o e pague por mim e por ti. Olha aqui para mim. Essa narrativa aqui, ela é curiosa. Por quê? Quem é que está escrevendo? Mateus. Então essa história, ela aparece na Bíblia porque tudo que está na Bíblia foi porque o Espírito Santo inspirou. Então essa história era para estar aqui. Primeiro, o Espírito Santo inspirou Mateus a escrever essa história. E segundo, porque Mateus era cobrador de impostos. E talvez isso explica por que os outros evangelistas não contaram essa história. Só Mateus falou sobre essa história. Porque Mateus percebe que tem um acontecimento que envolve alguém cobrando um tributo. Ele foi cobrador de impostos, falou, esse assunto aqui eu domino, então eu vou querer escrever sobre essa história. Eu não costumo dar tema, tá? Para a mensagem. Mas esse texto aqui, eu tenho que dar um tema. Que tema é? Talvez o tema que eu vou usar aqui, acho que não vai falar com ninguém aqui não, é mais para quem está pelo YouTube mesmo. Então, nitidamente, tem alguém cobrando um tributo para Jesus. Então, qual é o tema da mensagem? Boleto. Alguém aí tem algum boleto em aberto? Alguém tem um boleto aí para pagar? Você fala, não, que meus boletos estão todos em débito automático, está tranquilo, eu nem me preocupo mais. Tu crê que tu vai chegar nesse nível, irmão? Recebe aí, eu já estou profetizando, irmão. Isso. Fica ligado que eu gosto de abençoar assim por parábola, então recebe na hora, palavra profética. Então, olha aqui para mim. Mateus vai escrever sobre um assunto que ele domina. E você há de convir comigo que se você vai falar sobre algo que você domina, você não vai querer mostrar o seu conhecimento, sim ou não? Vai. Por exemplo, se você vai falar sobre um assunto que envolve o direito e você é advogado, advogada, se você vai falar do tempo, você vai falar assim, não, porque esse lapso temporal, você não vai falar o tempo. Você vai falar data vênia. Você vai querer usar os termos técnicos para falar, nossa, uma vez eu parei num acidente perto da minha casa, eu fui ver se era algum conhecido,
Quando eu fui olhar, porque a moto era parecida de um amigo, quando eu fui olhar, era um rapaz que estava com a fratura exposta. Aí alguém falou, nossa, está parecendo osso, fratura exposta. Quando o bombeiro chegou, o médico falou, é uma fratura antero-posterior perpendicular ao plano medial do joelho. Sabe o que é curioso? Mateus vai falar sobre um assunto que ele dominava. Ele foi profissional da área. Só que era para ter aqui, quando a Bíblia foi dividida em versos, era para ter aqui pelo menos 100 versos. Não tem quando fala assim, faz uma redação no mínimo 30 linhas. Se é um assunto que você domina, você vai fazer 100 linhas para mostrar que o seu conhecimento para ganhar mais ponto. Era para ter aqui pelo menos 100 versos. Não tem 100 versos, tem 4 versos. Como que o cara vai falar sobre algo que ele domina e ele só escreve 4 versos? Ele não fez um resumo, ele fez um resumaço. Não mostrou nada do conhecimento dele. Elvis, o que é que você acredita que aconteceu? Eu não posso afirmar, tá bom? Eu já falei aqui na palestra de casais. Eu não afirmo nada porque eu não sou teólogo, eu sou profeta. The king, the power, the best. Irmão, eu só tenho uma explicação. Mateus começou a escrever. Quando ele chegou no 4º verso aqui, ele falou aquilo que Jesus disse que ia acontecer. E o que foi que ele escreveu que Jesus falou que ia acontecer? Que Pedro ia chegar no mar, ia lançar o anzol, ele ia pegar o peixe, ia abrir a boca, ia ter uma moeda na boca daquele peixe, ele ia pegar a moeda e ia lá e ia pagar o tributo de Jesus, o tributo dele. Então isso foi o que Jesus disse que ia acontecer e foi o que Mateus escreveu. Mateus só narrou o que Jesus falou que ia acontecer. Agora eu creio, não posso afirmar, que agora Mateus está pensando em escrever o que aconteceu. Que Pedro foi lá, lançou um anzol e pegou o peixe, quando abriu a boca, não é que a moeda estava lá mesmo? Aí ele pegou a moeda e falou e pagou o tributo. Só que o Espírito Santo não deixou Mateus escrever dizendo o que aconteceu. Porque só entrou na Bíblia o que o Espírito inspirou. Então eu só tenho essa explicação. Mateus queria escrever dizendo o que aconteceu, mas o Espírito não deixou ele escrever dizendo o que aconteceu. E aí Mateus está assim, calma aí, Espírito Santo, como que eu não vou escrever o que aconteceu? As pessoas não vão acreditar que isso aconteceu, porque eu só escrevi aquilo que Jesus falou que ia acontecer, mas eu não escrevi dizendo que aconteceu. E se eu não escrever dizendo que aconteceu, como que as pessoas vão acreditar que isso aconteceu? Discurso da Dilma, está dando para entender? O Espírito Santo está dizendo, Mateus, não precisa concluir porque a história já está concluída. Não, não está concluída. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Existe a mínima possibilidade de Pedro ir lá, lançar o anzol e o peixe não subir com a moeda na boca? Existe essa possibilidade, sim ou não? Por que não? Jesus não falou que ia ter a moeda na boca? Então como que Mateus vai obedecer, Pedro vai obedecer o que Jesus está mandando e ele vai chegar lá e vai puxar o peixe e a moeda não vai estar na boca? Então não existe a mínima possibilidade dele pegar o peixe e o peixe não subir com a moeda na boca. É isso que o Espírito Santo está tentando fazer Mateus entender. Ele está dizendo assim, Mateus, você não escreveu o que Jesus falou que ia acontecer, então você precisa escrever mais nada. Porque a igreja não tem que acreditar depois que eu faço, a igreja tem que acreditar depois que eu falo. Porque quando Jesus fala, ele não vai fazer, irmão, quando ele fala já está feito. Então eu posso terminar de pregar aqui e a enfermidade pode estar no teu corpo ainda. Eu posso terminar de pregar aqui, você pode voltar para casa com o boleto em aberto ainda. Eu posso terminar de pregar aqui e você não receber a mensagem que você gostaria no WhatsApp. Eu posso terminar de pregar aqui e você não receber a notícia que você gostaria. E por que é que você tem que ir para casa crendo? Porque ele fez? Não, porque ele está falando. Porque quando a palavra profética é liberada, ele não vai fazer, ele já fez. Então não precisa escrever dizendo o que aconteceu, porque quando Jesus fala, a moeda já está na boca do peixe. Eu vim profetizar sobre a vida de alguém. Se você quiser receber, levante a sua mão. O que Jesus tem para a tua vida já está feito, porque se ele falou, a palavra já alcançou o teu amanhã, a palavra já alcançou a semana que vem, a palavra já alcançou o ano que vem. Descansa o teu coração, porque quando ele fala, já está feito. Irmão, essa narrativa aqui, se eu pudesse definir essa narrativa com uma palavra, seria ansiedade, preocupação. Jesus está usando essa situação para tratar de algo que acompanhou a vida de Pedro durante boa parte da sua vida, ansiedade. Pedro era um cara tão ansioso, que se você colocasse ele de um lado e os 11 discípulos do outro, a ansiedade dele barrava dos 11. Um dia, Jesus estava conversando com Pedro e falou assim, Pedro, deixa eu te falar um negócio, eu vou morrer, eu vou ter que dar uma morrida. Aí Pedro falou, vai não. Ele falou, vou. Ele falou, não vai. Pedro falou, eu vou. Ele falou assim, não vai. Aí falou, Satanás. Porque o ansioso, mesmo Jesus falando com ele, não consegue entender o propósito. É por isso que ele vai curar a tua ansiedade aqui hoje, irmão. Um outro dia, Jesus estava na ceia, última ceia com os discípulos.
Aí Jesus chegou e falou assim: todos vocês irão me abandonar. Jesus nivelou todo mundo, Jesus não colocou uma dúvida, falou: todos vocês irão me abandonar. Ninguém falou nada. Pedro na mesa. Jesus falou assim: fala, Pedro, Senhor, todos podem te abandonar, menos eu. Porque o ansioso é assim, ele quer performar, ele quer ter resultado. E já que ele não consegue ter resultado, então ele tem que diminuir os outros para parecer que ele é maior. Todos irão te abandonar, menos eu. Jesus falou assim: perturbado, ainda hoje. Não, uma outra vez, Jesus estava no Getsemane. Essa aqui é poderosa. Jesus estava no Getsemane, os soldados vieram prender Jesus. Aí o que Pedro fez? Puxou a espada. Irmão, o que Pedro está fazendo armado, irmão? Ansiedade não é preocupação com daqui a pouco? Ansiedade não é viver em estado de alerta? Ansiedade vem de ânsia. Já sentiu vontade de vomitar alguma vez? Você está com vontade de vomitar? Alguém fala assim: vamos numa churrascaria, eu vou pagar. Aí você fala: não vou não, porque eu estou enjoado. Nem para ir para uma churrascaria você tem ânimo. Se for um assembleano falar: vamos assim mesmo, eu vou. Não, a denominação que mais sente fome é assembleano. Eu sou assembleano 30, você sabia? É porque a gente segue a palavra diz assim, Talita, come. Irmão, você não entendeu essa piada, escola bíblica, pelo amor de Deus. Irmão, Pedro está com a espada, ele está armado, irmão. Aí ele corta a orelha do soldado. Aí Jesus vai lá, pega a orelha do menino e põe no lugar. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, você não entendeu? Se eu não for preso, eu não vou para a cruz. Se eu não for para a cruz, eu não sou crucificado. Se eu não for crucificado, eu não morro. Se eu não morrer, eu não ressuscito. E se eu não ressuscitar, você vai para o inferno. Então já percebeu que a nossa ansiedade está atrapalhando Jesus de cumprir o propósito que ele tem na nossa vida? É por isso que ele vai curar a tua ansiedade hoje, porque ela não vai atrapalhar Jesus de cumprir o propósito que ele tem na sua vida. Hoje essa ansiedade, essa preocupação com os boletos irão cair por terra na autoridade que há no nome de Jesus. Tem cura para as suas emoções aqui essa noite. Em nome de Jesus, irmão. Olha como que Jesus está usando essa história para tratar a ansiedade de Pedro. Irmão, o cobrador de impostos podia perguntar para qualquer um. Vai perguntar para quem? Para Pedro. Aí o cara chega lá e fala assim: o mestre de vocês paga o tributo do templo? Pedro falou: paga. Irmão, quando que Pedro viu Jesus pagando esse tributo? Nunca ele está falando que paga. Que é ansioso assim, qual era de Pedro? Só um minutinho. Jesus, o rapaz está perguntando se o senhor paga o tributo do templo. Jesus fala não, ele falava não. Jesus sabia que Pedro estava falando uma inverdade. Jesus queria refutá-lo, mas não refutou. Jesus queria tomar essa atitude e não tomou. Para ensinar para Pedro que é possível não falar quando você gostaria de falar. Para ensinar para Pedro que é possível não tomar uma atitude quando você gostaria de tomá-la. Está vendo, Pedro, como é que dá para segurar a ansiedade? Eu quero falar, mas não vou falar agora. Aí Jesus espera eles chegarem dentro de uma casa. Eu não sei que casa era essa. Quando eles chegaram dentro de uma casa, é que Jesus vai falar com Pedro acerca do que aconteceu lá fora. Por que que Jesus vai esperar chegar dentro de casa para falar com Pedro acerca do que aconteceu na rua? Porque roupa suja se lava onde, irmão? Roupa suja se lava onde? Então agora vai virar encontro de casais aqui, irmão. Irmão, Camila é assim, minha esposa, ela é tímida. Mas quando ela se sente à vontade no lugar, ela começa a se soltar. Uma vez nós fomos numa igreja, acabou o culto, nós fomos jantar com os pastores, a gente estava à mesa assim, aí estava comendo, não sei o quê, aí a pastora contou uma história da vida deles, na época de namoro, aí Camille contou uma história nossa da época de namoro. Aí Camille contou uma história, todo mundo começou a rir, eu falei, ela não contou isso não, Senhor. Sabe o que ela contou na mesa, irmão? Ela contou na mesa que eu namorava ela, tinha um mês, eu tive diarreia na casa dela. Aí eu falei, eu não vou falar nada, porque senão a gente vai brigar. A gente dentro do carro, eu falei, eu vou ficar quieto, vou falar em casa. Aí quando a gente chegou em casa, porque assim, eu sou assembleano, irmão, há 35 anos. Então eu me converti na Assembleia de Deus do Mistério. Não tem aquela Assembleia do Canela de Fogo? Não tem aquela Canela de Fogo mesmo? Aquela que o culto já começa, o pastor nem fala em português, fala mais em língua do que em português. Era essa. E tinha um presbítero lá, que ele dirigia o culto de libertação. Irmão, ele fazia assim, tei! A pessoa caía endemoniada. Quem já viu esses irmãos, já viu? Aí para a pessoa acordar, ele fala assim, tchei, 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 ela acordava. Tei, a pessoa caía, tchei, 3 vezes ela acordava. Aí eu falei, eu não vou falar nada agora, vou esperar chegar em casa. Quando cheguei em casa, eu falei assim, amor, por que você contou aquela história lá na mesa, lá para as pessoas lá? Nada a ver você contar aquilo. Mas você viu que todo mundo riu, ninguém... Não tem nada a ver. Eu falei, tem a ver, porque é minha história. Eu falei, não conta mais isso. Ela falou, mas se eu sentir vontade, eu vou contar. Eu falei, você não vai. Ela falou, vou. Tei, ela caiu. Aí eu deixei o senhor tratando ela arrebatada. Aí 2 horas depois eu, tchei, 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 ela conta. O que houve? Você escorregou, levanta. Então, roupa suja se lava onde? Em casa, tem a hora certa, o momento certo, ansioso, ansiosa, calma. Espera esfriar o negócio, aí tu fala. Aí Jesus chegou dentro de casa, falou assim, Pedro,
Quando os reis da terra criam tributos, eles criam para quem pagar? Para os seus filhos ou para os outros? Pedro falou, para os outros. Jesus falou, então por que você falou que eu pago? Se foi meu pai que criou esse tabernáculo, criou esse tributo lá no tabernáculo. Então não tem que pagar. Pedro, realmente, você não paga não. Olha aqui, com uma pergunta, Pedro muda de opinião. No verso 25, ele acha que Jesus paga o tributo. E no 26, ele muda de opinião. Então, de um verso para o outro, ele muda de opinião. Sabe por quê? Porque no verso 25, ele estava na rua conversando com o cobrador de impostos. Mas no 26, ele estava dentro de casa conversando com Jesus. Onde você quer chegar? Antes de você tomar qualquer decisão, antes de você assinar um contrato, romper um contrato, começar um relacionamento, terminar um relacionamento, entra dentro de casa, tranca a porta e começa a conversar com Jesus, que você vai pegar o que você acha e vai trocar por aquilo que ele pensa. É dentro de casa com a porta trancada, mas você quer tomar decisões, sabe, na rua, de qualquer maneira. Não, entra dentro do teu quarto, tranca a tua porta, dobra os seus joelhos e falou assim, Senhor, tem isso aqui para fazer, mas eu não quero fazer do jeito que eu acho, eu quero fazer do jeito que o Senhor pensa. Ele vai dar a direção. Com uma pergunta, ele muda de opinião. Aí Jesus fala assim, então agora, Pedro, para a gente evitar um escândalo, agora a gente vai ter que pagar o tributo. Então Jesus vai pagar o tributo para quê? Para evitar um escândalo. Então pega o escândalo, põe aqui nessa caixa, que no final a gente vai usar o escândalo, deixa ele guardado aqui. Aí se eu esquecer, você fala assim, Elvis, o negócio do escândalo. Quem está comigo, irmão? Não, porque eu também não sou obrigado a lembrar de tudo, vai me ajudar? Então guarda o escândalo aqui que no final a gente vai usar, se eu lembrar, e se você me lembrar também. Aí Jesus chegou para Pedro e falou assim, Pedro, agora a gente vai ter que pescar, para evitar um escândalo. Olha como que Jesus está falando com o ansioso, porque o ansioso, quando você vai falar com ele algo que ele já sabe como fazer, ele já não está mais te ouvindo. Então quando Jesus fala assim, Pedro, vai pescar, Pedro já fez o cálculo. Calma aí, é para pagar o tributo do templo, 4 dracmas, 4 de trabalho braçal, então eu já sei quantos peixes eu preciso para conseguir o dinheiro para pagar o tributo. Então ele já fez o cálculo. Só que Jesus vai dar instrução, você não vai pescar do jeito que você acha, você vai pescar do jeito que eu penso. Porque do jeito que eu penso, você vai no mar, vai pegar um peixe, vai abrir a boca, a moeda vai estar lá. Agora, do jeito que você acha, você vai ter que pegar um barco, uma rede, um ajudante, vai ter que ir para o fundo, vai lançar a rede, vai puxar o peixe para dentro do barco, vai trazer o barco para a terra, vai descarregar, vai vender o peixe, pegar o dinheiro e pagar o tributo. Então tem gente aqui fazendo muito para conseguir o que precisa, porque está fazendo do jeito que você acha, não do jeito que Jesus pensa. Você acredita que aquilo que você demora para receber em 30 dias, Jesus pode fazer você ganhar em um dia? Ah, irmão, recebe, já passou. Não, passou. Irmão, eu profetizo sobre a tua vida. Aquilo que você demora um mês para você ganhar, Ele vai te dar uma ideia, Ele vai te dar uma direção. Que em um dia, alguém pode receber essa palavra. Em um dia você pode receber o que demora 30 dias para receber. É só Ele te entregar uma ideia, é só Ele te dar uma direção, é só você jogar essa ansiedade por terra, é só você se trancar dentro do teu quarto e dizer, Jesus, eu estou fazendo do jeito que eu acho, mas eu quero fazer do jeito que o Senhor pensa. Ele vai te dar uma ideia que vai mudar a história financeira da tua família. Irmão, a instrução que você segue determina o futuro que você cria. Olha Jesus como ele está lidando com o ansioso. Pedro, vem cá, tu é profissional da pesca, você sabe como pescar, mas você vai pescar do jeito que eu acho. Vai lá lançar o anzol e pega... Irmão, o pescador profissional não gosta de pescar de anzol, a não ser que ele queira se desestressar. Mas ele quer pegar de arrastão, de rede. E Pedro assim, não, senhor, o senhor sabe quantos peixes eu vou ter que pegar um por um para conseguir 4 dragões? Ele falou, sei, quantos? 1. Porque aquilo que você só consegue de rede no fundo, eu faço você conseguir no anzol no raso. Eu não sei você. Quem é que soltava pipa? Quem soltava pipa? Lembra? Eu acordava cedo porque eu estudava à tarde. Então, meio-dia, eu já tinha que estar dentro de casa, com o banho tomado, almoçado, para poder ir para a escola. Então, eu acordava bem cedinho para soltar pipa. Aí, estava lá soltando minha pipa. Aí, minha mãe fala assim, porque eu perdi a tarde toda na escola. Aí, minha mãe fala assim, Elvis, oi, mãe, vai no mercado para mim. Mãe, minha pipa está no alto. Ela fala, então tira do alto. Eu falei, mãe. Aí pegava a lata para enrolar. Aí ela, anda, eu estou enrolando a linha, mãe. Eu já pensando em ir lá no mercado para ela, para voltar e colocar a pipa no alto de novo. Aí eu chegava lá correndo e falava, fala mãe, compra 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Eu pegava o dinheiro e saia correndo. Aí eu falo, o que é para comprar mesmo? Esqueci. Eu nem ouvi o que ela falou, irmão. Já voltou, eu falei, não, mãe, eu só lembro do arroz, mãe. Não é assim, mano? Porque o ansioso não está ouvindo a instrução, ele quer resolver logo do jeito que ele acha que tem que fazer. Pedro, vai pescar. Aí Pedro está assim, que humilhação. Eu sou pescador profissional, eu pesco no fundo, eu pesco de rede, eu pesco no barco.
Porque lá é o lugar dos resultados, lá é o lugar de performar. Aqui no raso não é o lugar de performar. E Jesus está dizendo, Pedro, não tem a ver com o lugar, tem a ver com o ambiente. Pedro, o que você consegue lá no fundo de rede, eu faço você conseguir no raso de anzol. Então a gente acha que a gente precisa chegar em um lugar para ter resultado. A gente precisa estar no lugar das oportunidades para ter resultado. Irmão, quando você está em obediência, você não precisa ir, é a provisão que vem. Você só precisa estar debaixo de obediência, porque a obediência gera confiança, a obediência cria um ambiente, sabe, de provisão. Quando é que na Bíblia o homem não se preocupava com o que ele ia vestir nem com o que ele ia comer? No Éden, porque Adão estava debaixo de obediência. Então ele não se preocupava com o que ele ia comer, por que não? Porque ele morava dentro de um hortifruti. Ele não se preocupava com o que ele ia vestir, porque nem de roupa precisava. Ele não se preocupava com o dia de amanhã, porque na viração do dia, sabe quem estava lá? O pai dele. Então você não se preocupa mais com o dia de amanhã, porque quando você abrir os seus olhos amanhã, sabe quem já está lá? Seu pai. E por que é que Adão não se preocupava? Porque ele vivia debaixo de obediência. Então Pedro está debaixo de obediência. Já que ele está debaixo de obediência, ele pode estar no lugar onde, na visão dele, não é o lugar de ter resultado. Mas o Senhor trouxe um peixe pequeno. Por que eu sei que um peixe era pequeno? Porque ele não engoliu a moeda. Se fosse grande, a moeda estaria no estômago e não na boca. Então o peixe era pequeno. Então um peixe pequeno resolveu. Agora tinha um cara que estava no fundo, no lugar dos resultados. Ele não estava num barquinho, ele estava num navio. E não era qualquer um, era um profeta Jonas. E Deus enviou um peixe grande. O mesmo Deus que está enviando um peixe grande para um desobediente é o mesmo Deus que está enviando um peixe pequeno para o obediente. Agora, quando você está debaixo de obediência, um peixe pequeno resolve no raso. Quando você está em desobediência, o peixe grande acaba te engolindo. Então não adianta estar em desobediência no lugar das oportunidades, que as coisas grandes que Deus está fazendo acabam engolindo você. Ele está te chamando para um nível de obediência. Descansa o teu coração, porque a obediência gera confiança, gera um ambiente de provisão. Eu estou profetizando para você que está debaixo de obediência. Comece a glorificar pelas coisas pequenas, porque através das coisas pequenas Ele está trazendo coisas grandes. Olha como que o Senhor está lidando com o ansioso. Pedro, o primeiro peixe que subir, abre a boca dele. Por que que o Senhor falou, o primeiro peixe que subir, abre a boca? Porque o Senhor sabia que o peixe era pequeno. E o que é que o pescador profissional faz quando ele pega um peixe pequeno? Ele tira do anzol e devolve para o mar. Então o Senhor sabia que ele ia menosprezar o peixe pequeno. E peixe pequeno, não sei aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, peixe pequeno é um termo pejorativo. Quando você fala assim, fulano é peixe pequeno, é porque ele não tem um bom salário. Fulano é peixe pequeno porque não é empresário. Fulano é peixe pequeno porque na empresa que ele trabalha ele tem um cargo inferior. Fulano é peixe pequeno porque não é influente. Fulano é peixe pequeno porque não tem número nas redes sociais. Então o Senhor está dizendo, Pedro, não menospreze o peixe pequeno, porque o valor desse peixe não está no tamanho. O valor desse peixe está quando ele abre a boca. Irmão, o teu valor não está quando você abre a tua carteira. O teu valor está quando você abre a tua boca. Porque Jesus, que é a palavra, Ele sai de dentro de você. Comece a profetizar sobre a sua casa. Comece a profetizar sobre os seus negócios. Porque o teu valor está quando você abre a tua boca. Estão dizendo que tu é peixe pequeno porque você não tem dinheiro, porque não é empresário, porque não é influente. Abra a tua boca, porque daí sai o verdadeiro valor. É da tua boca. Ah, tem alguém entendendo que eu estou pregando aqui? Então abra a tua boca e comece a profetizar sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre os teus negócios, porque quando você abre a tua boca, você revela o seu verdadeiro valor. Não menospreze o peixe pequeno, Pedro. Essa narrativa aqui tem 3 remédios para a ansiedade aqui. 3 remédios. O primeiro é gratidão. Em tudo dai graça. Em tudo. O peixe é pequeno, mas dê graça. É pequeno, mas dê graça. Irmão, eu preciso aprender a ser grato com meu sogro. Meu sogro é um cara, irmão, eu não vejo meu sogro preocupado, ansioso, porque em tudo ele dá graça. Tudo, é impressionante. Em tudo ele dá graça. Meu sogro tem uma caminhonete a diesel. Começou a vazar óleo do motor. Aí um vizinho dele falou assim, ó, lá em Maricá, uma cidade vizinha nossa, tem um mecânico amigo meu, o cara é muito bom de diesel. Vamos levar para lá para ele. Aí pegou a picape e levou para lá. Chegou lá, a picape ficou 40 dias com o cara lá. O cara vai e recebe uma multa. Ele estava lá do outro lado do Rio de Janeiro com o carro. Aí chegou a multa na casa do meu sogro com a foto da carroceria cheia de peças. O cara estava usando o carro dele lá do outro lado do Rio de Janeiro, do outro lado da ponte. Aí meu sogro ligou para ele e falou, olha meu amigo, chegou aqui uma multa, você está usando o carro lá, não tem problema. Meu sogro empresta o carro até para um bêbado se pedir, só para você ter uma noção. Falou assim, ó, você pode usar o carro, não tem problema.
Só que chegou uma multa aqui, o cara falou, não fui eu. Eu falei, então foi algum funcionário seu, porque ele falou, né? Porque chegou aqui a multa, é a data que o carro está contigo. Não foi eu, que não foi eu. Sabe o que o cara fez? Botou o carro no reboque, devolveu o carro para o meu sogro com o motor batido. O cara bateu o motor do carro do meu sogro. Quando meu sogro me contou, eu falei, onde é a oficina? Fala que eu vou lá porque eu sou sanguíneo hemorrágico. Eu falei, ele falou, glória a Deus, Deus sabe de tudo, o cara está dizendo que não é ele, eu vou lá brigar com o cara está dizendo que não é ele. Jesus vai me dar condições de fazer o motor do carro. Irmão, ele pegou um empréstimo, fez o motor do carro em outro lugar, pegou o carro, motor limpinho, tudo bonitinho, ele feliz da vida, mesmo tendo passado por isso e tendo que pegar o empréstimo. 28 dias depois que ele estava com o motor do carro todo feitinho, o carro na frente da casa dele, a árvore caiu em cima da picape. Amassou a coluna do carro, amassou o teto, ele teve que gastar mais 7 mil. Os bombeiros estavam tirando a árvore de cima do carro, e ele filmando, e ele mandou o vídeo para mim, ele filmando, falando assim, ó, Deus sabe de tudo, poderia ter caído em cima de uma pessoa, mas que bom que caiu em cima do carro e não matou ninguém. Eu falei, sogro, se a pessoa que estivesse passando, tivesse salva em Jesus e fosse para o céu, a pessoa estaria no céu e o teu carro estava bom. Ah não, irmão, ele sempre arruma um negócio para dar glória a Deus, irmão. Tudo dá glória a Deus, tudo dá glória a Deus. Foi lá, pegou o carro, botou para pintar, consertou, e está lá o carro com ele lá e está feliz da vida. Em tudo ele dá graça. Já que a gente está falando de peixe pequeno, lembra que Jesus precisava alimentar 5.000 homens, fora crianças e mulheres? Aí Jesus falou, o que temos aí? Aí alguém falou, temos 2 peixinhos. O que é isso aqui para tanto? Isso aqui não dá para nada. Ó, ansioso. Ó o que os discípulos estão dizendo, Senhor, libera o povo, porque não tem onde comprar, não tem mercado nessa região, eles vão acabar desfalecendo no meio do deserto e vão morrer de fome, porque esses 2 peixinhos não dá nem para mim, porque eles eram assembleanos, não sei se você sabe, não dá nem para eu comer, que dirá para esse povo todo aqui, Senhor? São 2 peixinhos só. Aí Jesus pegou os 2 peixinhos, deu graça. Depois que ele deu graça, multiplicou e alimentou 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Porque 2 peixinhos na mão de um ansioso, continua sendo 2 peixinhos, mas entrega na mão de quem é grato. Em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Sabe qual é o segundo remédio para a ansiedade? Soberania. Soberania é a palavra que identifica o governo, a regência que Deus tem sobre o universo. O Senhor chegou para Pedro e falou assim, Pedro, vai lá, lança um anzol, vai subir o peixe, você abre a boca, a moeda vai estar lá e você paga o tributo. Irmão, se fosse eu ia falar, não senhor, fala sério, como é que a gente vai pagar esse tributo? Aí o senhor fala, então, você vai lá, lança um anzol, aí pega o peixe, abre a boca, a moeda vai estar lá, fala, não senhor, o senhor está muito comediante hoje, fala sério, como é que a gente vai pagar? Pedro acreditou, porque Pedro falou assim, ó, eu sei que ele é soberano, eu vou lançar o anzol e eu sei que o peixe que tem a moeda na boca vai chegar o meu anzol. Sabe o que o senhor está fazendo nesse exato momento? Ele está regendo o universo para trazer o peixe que tem a moeda na boca para fisgar o seu anzol. Ele nesse exato momento está conectando você com pessoas que você ainda nem conhece. Ele nesse exato momento ele está trazendo o fornecedor certo, ele está trazendo o cliente certo. Você lança o anzol e ele que te conecta com as pessoas certas. Então ele está regendo o universo para cumprir o propósito que ele tem na sua vida, ele é soberano. Não tem a sua filha que você está preocupado com quem ela vai se casar como eu? Então, Jesus vai trazer o peixe certo. Porque se o peixe for um tubarão, eu mato ele. Eu estou orando, eu sei que ele vai trazer o peixe certo, está entendendo? Sabe qual é o terceiro remédio para a ansiedade? Está no último verso, no verso 27. Jesus falou assim, Pedro, pode pegar qualquer versão. Quando ele falou assim, Pedro, quando você pegar a moeda, você vai pagar o nosso tributo? Não, ele não disse isso. Ele falou assim, ó, você vai pagar por mim e por ti. Ou você vai pagar o meu e o seu. Então qual é o terceiro remédio para a ansiedade? Se tornar um dizimista fiel. Nessa hora só tem realmente um aleluia. Aí depois tem outros também. Olha o que Jesus está dizendo, Pedro, quando você pega a moeda, paga o meu, depois o seu. Porque a gente está tão ansioso que a gente pega o nosso salário, irmão, e a gente não sabe nem se vai dar para pagar tudo. Aí você paga os 3 carros, você paga as 3 casas que você tem, você paga o plano de saúde da família toda, você paga a escola bilíngue dos filhos. Isso aí, agora está recebendo. Aí chega no final, você fala, agora sobrou, agora eu vou pagar o do Senhor. O Senhor está dizendo, não, é por isso que você está se movendo debaixo de ansiedade. Agora, quem entende o propósito fala assim, primeiro eu vou pagar o que é dele. Porque se eu pagar o que é dele, eu sei que ele é poderoso para trazer um peixe que tem a moeda na boca para pagar o que é meu. Aqui, nessa narrativa, aconteceu algo aqui que não acontece com ninguém aqui não, tá? Não acontece com ninguém. Chegou um boleto para Jesus pagar e Jesus não tinha dinheiro para pagar o boleto. Acontece isso com você, irmão? Não, só acontece com Jesus. Irmão, se isso aconteceu com Jesus, por que é que não pode acontecer comigo, irmão? Se isso aqui aconteceu com Jesus, por que não pode acontecer com você? Irmão, o meu telefone aqui, a minha operadora é da TIM. Se eu ficar 5 dias sem pagar essa conta, depois que vence, vem ligação de tudo que é lugar do planeta.
Irmão, não sei se você sabe, ó, quando vem a ligação, aqui em cima tem 3 pontinhos. Aí você clica aqui, abre um pop-upzinho, aí tem assim, bloquear esse número. Bloqueia, irmão. Só que parece que não adianta, é igual legião. Você bloqueia um, vem outro, entra outro, não é? Eu falei assim, eu vou atender. Eu falei, alô. Aí a menina falou assim, é o senhor Elza? Eu falei, é ele. Senhor Elza, eu verifiquei que o senhor não pagou a sua conta, seu nome vai ser negativado. Eu falei, você pode ficar em paz, que meu nome está escrito no livro da vida, quanto a isso, fique em paz aí. Ela falou, não, senhor, a internet vai ficar lenta, você não vai poder ligar. Eu falei, minha filha, Mateus capítulo 17, a partir do verso 24, chegou uma conta para Jesus pagar e ele não tinha dinheiro para pagar essa conta. Então, se isso aconteceu com Jesus, que é o dono do ouro, da prata, por que não pode acontecer comigo? Minha filha, quando eu tiver dinheiro eu pago, não me liga mais, irmão. Chega uma conta de R$1.000 para você pagar, você quase infarta. Sabe por que chegou essa conta, você não tem dinheiro? Não é porque o cortador, o pulgão, o marimbondo, o piolho, sabe, o garfão, não é nada disso. Essa conta chegou e você não tem dinheiro, é porque Jesus está treinando as suas emoções. Porque se você não sente paz com 1.000, como que ele vai te levar para 2.000? Se você não sente paz com a conta de 2.000, ele nunca vai te levar para 4.000. Ele só está preparando você para o outro nível. Olha, tem um coach na internet, ele tem mais de 7 milhões de seguidores. Sabe o que ele falou? Quando chega um desafio financeiro da sua casa, não deixa a sua mulher saber, não deixa seus filhos saberem, porque isso pode gerar, sabe, um emocional para eles lá, e os seus filhos podem ficar doentes emocionalmente, porque eles vão estar envolvidos fora do tempo com conta. Irmão, qualquer desafio financeiro que chega na minha casa, eu reúno minha mulher, eu reúno minha filha e falo assim, chegou uma conta para a gente pagar, mas a gente não tem o dinheiro, mas descansa o coração, porque quando uma porta se fecha na terra, Jesus abre uma janela nos céus, e eu mostro para eles, vai chegar o dinheiro para a gente pagar. Eu estou treinando a minha filha, porque no dia que ela se casar, quando ela tiver com o marido dela lá, e chegar um desafio financeiro, e eles não tiverem dinheiro, ela vai dizer, descansa o coração, porque o mesmo Jesus que sustentou a casa do meu pai, vai sustentar a nossa casa. A tua casa é um ambiente de treinamento para os seus filhos. Esse boleto não pode tirar a tua paz, não vai tirar a paz da sua família, porque ele quer te levar para um outro nível, é isso. Ele só quer te levar para o outro nível, é só isso. Olha, aqui nessa narrativa tem 4 personagens. 4. Primeiro personagem, Jesus. Segundo, Pedro. Terceiro, o cobrador de impostos. E o quarto, o cara que perdeu a moeda. Irmão, eu não acredito que Jesus fez uma moeda aparecer na boca do peixe. Por que eu não acredito? Desde que dinheiro é dinheiro, sempre teve uma autoridade para confeccionar o dinheiro. Se Jesus faz um dinheiro aparecer na boca de um peixe, ele está mexendo na economia. Porque eu não posso criar dinheiro. Tem uma autoridade para criar o dinheiro, eu não posso. Então eu creio que alguém que estava pescando perdeu 4 dracmas. Uma moeda que vale 4 dias de trabalho braçal. O cara perdeu a moeda, o peixe fisgou a moeda, e o peixe que tem a moeda na boca fisgou o anzol de Pedro. Então onde está o milagre? O milagre tem alguém perder a moeda, o peixe fisgar a moeda, e o peixe guloso que tem uma moeda na boca atrapalhando, ainda vai fisgar o anzol de Pedro. Aí está o milagre para mim. O cara que perdeu 4 dias de trabalho braçal, você acha que quando esse cara percebeu que perdeu, ele não murmurou? Lógico que murmurou, não era meu sogro, irmão. Se fosse meu sogro, eu ia falar, Deus sabe de tudo, a pessoa que vai achar está precisando mais do que eu. O cara murmurou, só que o cara que perdeu a moeda, murmurou, mas mal sabia ele, que a perda dele ajudou Jesus a evitar um escândalo. Então eu percebi que até nas nossas perdas tem propósito. Você perdeu, não sabe por quê, é porque Jesus lá na frente evitou o escândalo. O carro acaba a gasolina, a gente não sabe por quê. Acabou a gasolina porque talvez a gente ia ser sequestrado lá na frente, o carro ia capotar lá na frente. O seu namoro não deu certo, me largou na porta do altar, ele não te deixou na porta do altar. Jesus preferiu você romper um namoro do que um divórcio lá na frente. Essa sociedade não deu certo, é melhor essa sociedade não ter dado certo agora do que um homicídio lá na frente. Então descansa o teu coração, porque o soberano está regendo todas as coisas. Você perdeu aqui, você não sabe, mas lá na frente ele evitou um escândalo. Ele está no controle de absolutamente tudo. Por que é que só Pedro e Jesus pagaram o tributo? Porque provavelmente os outros discípulos eram menores de idade. Só Jesus era maior de idade e só Pedro era maior de idade. Os outros discípulos não. Por isso eles não pagaram o tributo. Então não reclame de pagar tributo, porque menino não paga tributo, só paga tributo quem é homem. Se você paga tributo é porque você amadureceu. Se você paga tributo é porque Jesus fez de você um sacerdote. Jesus fez de você um homem. Alguém está entendendo o que eu vim pregar aqui hoje? Aonde que Pedro vivia? Pedro vivia em Israel.
Só que ele vai pagar o tributo com uma moeda romana. Elvis, onde você quer chegar? Jesus vai colocar dinheiro estrangeiro na mão de gente aqui. Você vai começar a receber em dólar. Você vai começar a receber em euro. Você vai começar a receber em rublo. Ei, aleluia, falei até em línguas. Quem pode receber essa palavra? Quem pode receber essa palavra? Coloque a mão no seu coração. A ansiedade está caindo por terra hoje. A preocupação está caindo por terra hoje. Olha, um dia Paulo falou assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Paulo está dizendo que você não pode sentir ansiedade? Não, você pode e deve sentir ansiedade, porque a ansiedade é um mecanismo de defesa. Quando você percebe um perigo futuro, isso gera em você esse sentimento, ansiedade, é um alerta. O que Paulo está dizendo é: não andeis ansiosos. Você não pode viver ansioso, você não pode andar ansioso. A ansiedade veio? Sim. Por quê? Porque eu estou avistando um perigo. Então o que ele está dizendo que você tem que fazer? Tem que pegar essa ansiedade e apresentar aos pés do Senhor em oração e súplica. Então, se eu apresentei aos pés de Jesus em oração e súplica, então eu não vou mais andar ansioso, porque eu já depositei aos pés dele. Aí agora eu dou graça. Por que eu dou graça? Porque já está nos pés de Jesus. E a paz que excede todo entendimento vai recair sobre a minha vida. Você tem na sua casa 30 mil para depositar amanhã no banco. Aí você vai colocar dentro da mochila e vai para o banco. Você vai em estado de alerta. Quando você entrar dentro do banco e você entregar para o caixa depositar e te entregar o recibo de depósito, você vai ficar ansioso? Por que não? Porque agora o seu dinheiro está sob os cuidados do banco. Sabe o que Paulo está dizendo? Quando você deposita o seu dinheiro no banco, você sente paz? Por que não sente paz quando deposita aos pés de Jesus? Se você depositou aos pés de Jesus, agora o problema é dele. E por que você continua ansioso se você já apresentou ele em oração e súplica? Vocês estão entendendo isso? A paz que excede todo entendimento recai sobre a sua vida. Sabe o que é a paz que excede todo entendimento? Porque a razão humana não consegue explicar por que você está sentindo paz. Por que é a paz que excede todo entendimento? Porque o mundo não pode sentir essa paz. O mundo só sente paz depois que algo acontece. Está desempregado, está preocupado. Agora arrumou um emprego? Não, agora eu tenho dinheiro para pagar meu aluguel. Aí ele sente paz. Tá doente. Agora o médico falou: não, você está curado agora. Aí ele sente paz. Agora os filhos. É a paz que excede todo entendimento. Por quê? Você sente em meio ao desemprego. Você sente essa paz em meio à tempestade. Você sente essa paz em meio à tribulação. Você sente essa paz atravessando o deserto. Por isso que é a paz que excede todo entendimento. Tem um familiar seu lá no CTI, desenganado pela medicina, e você consegue sentir paz. Como? Não dá para explicar. Porque é a paz que excede todo entendimento. Só os filhos podem receber essa paz, porque só tem um que pode dar. Ele é o príncipe da paz. Eu profetizo a paz que excede todo entendimento sobre a tua vida. Eu profetizo, você vai sair daqui carregando a paz que excede todo o entendimento. Elvis, mas ele ainda não fez. Sim, a paz que excede todo o entendimento recai sobre a nossa vida, não depois que ele faz, mas é durante a luta, é durante a perseguição, é durante o desemprego. Por quê? Porque a gente não crê depois que ele faz, a gente crê depois que ele fala. E eu estou liberando uma palavra profética desse altar. A paz que excede todo entendimento está tomando conta da tua alma. Aqui essa noite, receba a paz que excede todo entendimento. Logo você está sendo curado agora dessa preocupação, dessa ansiedade, dessa depressão, dessa angústia, desse medo. Ei, ele está tocando no profundo da tua alma, porque essa palavra, ela toca na divisão da alma e do espírito. Essa palavra te cura hoje. Esse bolo na tua garganta vai cair por terra. Esse remédio que você toma para dormir, em nome de Jesus, eu profetizo a partir de hoje, você vai dormir o sono do justo, o sono do justo, o sono do justo, porque essa palavra cura a tua alma. Que essa noite alguém pode abrir a boca, rasgar o coração e adorar o nome de Jesus por essa palavra. Isso, abra a tua boca aí para adorar. Se eu fosse você, eu a glorificava mais, eu aplaudia mais, eu misturava com glória a Deus, com aleluia. Isso, abre a tua boca aí, rasga o coração e adore o nome daquele que vive e reina para todo sempre.